Bom, agora na página 87 do material didático, vamos ao item 62. Leovigildo, rei dos visigodos. Bom, vamos falar desses visigodos que eram arianos, eram católicos, um catolicismo ariano misturado com aquela religião bárbara, uma confusão tremenda, tá bom? Então, esse destaque que eu vou dar agora é o ano 559 da era cristã. Os visigodos dominavam a região que equivale à atual Espanha, Portugal e parte da França. Veja o que diz Justo Gonzalez, esse historiador. Foi também Leovigildo quem subjugou o reino dos suevos. O reino dos suevos ficava na região norte ali de Portugal, Espanha, tá bom? Uns 5 anos depois da morte de Martim de Braga. Já que Leovigildo era ariano, ele introduziu novamente o arianismo nos antigos territórios dos suevos. Os católicos tomaram e botaram o catolicismo romano, usaram o exército para perseguir os arianos. Agora os bárbaros tomam de volta e os católicos romanos vão morrer. Bom, eu coloquei aí um mapa que eu achei na internet muito interessante, que mostra o reino dos visigodos, como ele, nesse período, ele conseguiu tomar ali toda a Espanha e até a região dos suevos, onde ali fica Portugal, Espanha, né? Ok? E os outros reinos bárbaros. Só vai sobrar lá Bizâncio em verde, que é o Império Romano do Oriente. É o que vai acontecer em breve. O comentário prossegue. Hermenegildo, filho de Leovigildo, acabou por se rebelar contra o pai e iniciar uma guerra santa para implantar o catolicismo romano e retirar o catolicismo ariano. Olha só, pai e filho brigando por duas religiões pagãs. Catolicismo romano e catolicismo ariano. O príncipe Hermenegildo, católico romano, foi capturado e morto a machadadas em 585, por ordem do pai, que era católico ariano. Hermenegildo é considerado mártir pelos católicos romanos. Leovigildo morreu em 586 e seu filho Recaredo assumiu o reino em 589. A região foi novamente dominada pelo catolicismo romano, porque esse Recaredo, né, ele seguiu a religião do irmão. E agora, então, ele vai perseguir os arianos, vai botar o catolicismo romano. Inacreditável essa situação, né? O comentário prossegue. Porém, quando Leovigildo morreu, eu boto aí o historiador Justo Gonzalez, né, dizendo: porém, quando Leovigildo morreu, seu filho Recaredo, irmão de Hermenegildo, seguiu a política religiosa do seu falecido irmão e se tornou católico romano. Em uma grande assembleia que teve lugar em Toledo em 589, Recaredo declarou sua fé católica na presença de Leandro de Sevilha e convidou a todos os bispos presentes a aceitar a mesma fé. Ao que parece, os bispos não tinham muita coisa contra, e logo a maior parte do clero do reino era ortodoxa. Não é nem questão de não ter nada contra. Eles sabiam que se eles fossem contra essa mudança, podia acontecer com eles o que aconteceu com Hermenegildo, morrer a machadada. Aí, claro, todo mundo aceitou, né? Botei aí até uma ilustração que tem na internet, está lá Hermenegildo no chão, o pai dele ali, o católico ariano, e a ordem lá, o soldado com um machado lá para matar o filho do rei. Uma coisa inacreditável, por isso que eu digo que isso não é humano. Isso não é humano, não pode ser humano, né? O cara matar o próprio filho porque ele discordava do catolicismo ariano. O comentário prossegue.
resistia à conversão sugerida, eu botei conversão entre aspas e sugerida entre aspas, porque ele sugeriu mudança, né? Todo mundo concordou, né? Resistia à conversão sugerida por um rei bárbaro ao catolicismo romano, era a atitude que geraria a execução dos arianos. Isso explica a conversão geral. Se vocês querem conhecer como eram esses bárbaros, vejam o documentário sobre os vikings, que está disponível no canal History, na Fox. É uma série, acho que com umas 6 temporadas. Ali mostra como eles eram violentos. E a arma que eles usavam mais na luta era o machado. Não? Porque o romano com espada, né? Eles vinham, e às vezes com machados grandes. Era uma arma que você não conseguia nem se proteger com a espada. E eles eram homens grandes, de 2 metros de altura, né? Ele usou o próprio machado para matar o filho, né? Bom, coloquei mais um texto aí do Justo Gonzalez, historiador, descrevendo esse momento. Ele diz: com esta instabilidade política, a igreja se apresentou como um fator de ordem e estabilidade, sobretudo depois da conversão do reino ao catolicismo romano, quando cessaram as constantes contendas entre católicos e arianos, ou seja, os arianos deixaram de existir, né? O arcebispo de Toledo logo passou a ser a segunda pessoa mais importante do reino. E os concílios de bispos que se reuniam periodicamente na capital tinham funções legislativas, não somente para a igreja, mas também para toda a ordem social. Eu peguei esse texto desse historiador para vocês verem como é fato quando eu digo que o catolicismo era um grupo político-religioso. Não era, de fato, uma religião, né? Os bárbaros eram, na sua maioria, analfabetos, sequer possuíam uma escrita. A Igreja Católica Romana vai dominar a educação, as leis e a religião desse povo, e logo vai propor a organização do reino de Deus com os bárbaros. Falando que o mesmo reino de Deus que ela organizou com Constantino, ela vai organizar agora com os bárbaros, tanto que na história, quando vocês estudam história, vocês estudam o Sacro Império Romano Germânico. É o quê? É o Reino Santo que a Igreja Católica organiza com os bárbaros. Então, quem é que vai escrever a história? São os católicos. Por isso é que eles chamam os anabatistas, um de donatista, outros de novacianos, outros de montanistas, outros de bogomilos. Eles vão dando nomes diversos. Não? Por quê? Porque eles dominam a história. Então, até a história dos bárbaros, quem vai contar são os católicos. Okay? E assim eles assumem um papel de governo, de pessoas representando o imperador, o rei, porque o rei não sabe ler, não sabe escrever, quem é que vai escrever esses documentos? Então os católicos acabam dominando essa situação. Não? A heresia não funcionou com os romanos. O alvo agora será o povo bárbaro e a criação de um reino que eles chamarão de Sacro Império Romano Germânico, ou seja, Santo Império Romano Germânico. Alguns historiadores criticam a dificuldade de encontrarmos igrejas anabatistas nesse período. A explicação parte de exemplos como este. Os católicos romanos, estando no poder, perseguiam os católicos arianos e os anabatistas. Quando os católicos arianos assumiam o poder, perseguiam os católicos romanos e os anabatistas. Os anabatistas defendiam a separação entre o Estado e a Igreja. Logo, estavam sempre em desvantagem e muitos grupos estavam vivendo escondidos nas montanhas e, sendo encontrados, seriam torturados e mortos. Era assim que as igrejas viviam. E por testemunho, como nós vimos, testemunho do imperador, que o imperador disse que haviam muitas igrejas na África
donatistas, tanto que ele emitiu um edito proibindo o rebatismo. Tá bom?